Olá, eu sou o Francisco Mota e hoje tenho um Kia EV3 elétrico para testar aqui no canal do YouTube Targa 67. O EV3 é um B-SUV de grandes dimensões e estilo bastante original, mas isso é apenas o que se vê por fora. Por dentro tem algumas surpresas e espaço mais que generoso que já vamos mostrar. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para as nossas habituais 3 perguntas. Neste caso, qual será a habitabilidade aqui dentro deste B-SUV? Depois saber qual é o equilíbrio entre a dinâmica e o conforto. E finalmente, descobrir quais são os consumos reais e as autonomias, tanto em cidade como em autoestrada. Por isso já sabe, fique por aí. O EV3 utiliza a plataforma eGMP do grupo Hyundai Kia, a mesma usada pelo maior dos SUV da marca sul-coreana, o EV9. O que mostra a grande versatilidade desta plataforma. Apesar de parecer maior, a verdade é que o EV3 tem 4,3 metros de comprimento, sensivelmente o mesmo que o Peugeot E 2008. Mas a distância entre eixos é bem maior, provando que se trata de uma plataforma nascida elétrica. Isto permite colocar sobre o piso uma bateria de grandes dimensões, com 81,4 kWh de capacidade, que a Kia anuncia ter uma autonomia de 605 km em cidade. Há uma versão com uma bateria mais pequena de 58,3 kWh, com a autonomia anunciada de 436 km e que custa a partir de 39.900 euros. Esta bateria alimenta um novo motor elétrico, mais leve e compacto do que antes, colocado em posição transversal dianteira que traciona as rodas da frente. A potência máxima é de 204 cavalos e a binária máxima atinge os 238 Nm. Ao contrário do EV9, que utiliza uma arquitetura elétrica de 800 V, o EV3 fica-se pelos 400 V normais, por razões de custos de produção. Ainda assim, admite carregamentos rápidos até aos 128 kW DC, situação em que demora 31 minutos para carregar a bateria dos 10% aos 80%. Quanto ao chassi, o EV3 tem suspensão McPherson à frente e independente multibraço atrás. Tem também amortecedores sensíveis à frequência, com 2 níveis de amortecimento, que são selecionados consoante o tipo de estrada e sem intervenção do condutor. A regeneração na desaceleração tem 3 níveis e ainda o nível 0, além da função e-pedal e um modo automático. Tudo isto se controla facilmente através de 2 patilhas atrás do volante. A função e-pedal tem a novidade de poder ser ativada em todos os níveis de regeneração, podendo ser ajustada à sua intensidade. O estilo do EV3 é muito aproximado ao do EV9, só que numa escala menor. A frente vertical e quase estanque, abas das rodas com proteções escuras trapezoidais, traseira próxima da vertical e grande superfície vidrada. As jantes com desenho incomum dão um toque final ao desenho. Este aspecto quase antiquado não quer dizer que a aerodinâmica foi descuidada, pelo contrário. Na frente há cortinas ativas que só abrem quando é preciso maior arrefecimento. O fundo tem uma carenagem que cobre 80% de toda a superfície, a via traseira é mais estreita que a da frente e as jantes de 19 polegadas são de baixa resistência ao ar. Os puxadores das portas estão encastrados e o para-choques de trás tem um spoiler no fundo. Com tudo isto foi atingido um CX de 0,26. Aqui dentro é seguido o conceito dos mais recentes modelos da Kia, ou seja, com este elemento único, monolítico, como eles chamam, que une o painel de instrumentos com o ecrã central tátil. O painel de instrumentos é relativamente simples de utilizar, ele tem várias visualizações que se podem escolher aqui. Quanto ao ecrã tátil central, também não levanta grandes dúvidas, tem ícones bastante grandes e que se podem consultar com facilidade. O problema está entre os dois. A Kia decidiu colocar aqui exatamente no meio alguns dos comandos do sistema de climatização, que ficam numa posição de condução normal, completamente obstruídos aqui pelo ar do volante, portanto é preciso darmos aqui fazer um gesto um pouco complicado para os podermos utilizar. Mas que, enfim, existe aqui uma maneira de passar ao lado desta questão, que é pelo menos a regulação da temperatura e dos modos de utilização da climatização estão aqui disponíveis nestes 4 botões no centro da consola. A outra crítica, que já não é única deste EV3 e já vem de outros modelos da marca, é o comando da transmissão
que fica aqui sim nesta posição, portanto ancorado à coluna de direção e realmente oculto mais ainda este volante de 4 braços. Há aqui uma janela pela qual se consegue mais ou menos ver as posições D, N e RP, que são utilizáveis rodando aqui esta extremidade, mas a verdade é que não é a maneira mais ergonómica de resolver esta questão de todo. Aqui a consola central é em grande parte inexistente, que é, enfim, uma solução muito utilizada quando se quer dar uma sensação de maior espaço nos lugares da frente. Pode dizer-se então está a ser mal aproveitada, não é? Porque, enfim, temos aqui realmente uma prateleira muito grande em baixo, os porta-copos, o carregador sem fios do telemóvel, mas de facto não temos mais nada. A verdade é que aqui arranjou aqui uma solução para isso, que é exatamente esta prateleira que se pode mover e que, por exemplo, pode servir para apoio, por exemplo, quando estamos parados à espera que a bateria carregue. Qual é a questão desta prateleira extensível? É que hoje não existe nenhum porta-objetos debaixo do apoio de braços, o que, tendo em conta o volume todo que está aqui, me parece um pouco uma perda de espaço, não é? Quanto à qualidade apercebida, bem, o que nós temos aqui, se formos tatear aqui todos os materiais presentes, facilmente concluímos que todos os plásticos aqui no habitáculo são duros ao toque. Há algumas aplicações, como por exemplo aqui sim em material têxtil, que de facto resultam bastante bem aqui, outras em material metálico, como por exemplo aqui na porta, aqui nestes botões, também aqui neste friso, que alegram um pouco o ambiente aqui dentro do EV3, mas há sempre aqui um problema, na minha opinião, se calhar em aberração minha, que é as cores, este cinzento que aqui utiliza em quase todos os materiais, sobretudo nesta versão, realmente dá um aspecto de qualidade inferior à realidade. A verdade é que os plásticos são melhores do que parecem. A posição de condução é relativamente alta, portanto não se pode baixar mais do que isto neste momento. Estou na posição mais baixa porque obviamente está a bateria aqui por baixo, mas a posição entre o banco, o volante, que também tem aqui uns ajustes que são mais do que suficientes, acaba por proporcionar aqui uma posição de condução mais que aceitável. Lá está, um bocadinho alta, mas bem encaixada. Os bancos não têm imenso apoio lateral, mas também isto não é um carro desportivo. Os apoios de cotovelos funcionam aqui muito bem, os pedais também estão bem posicionados. Enfim, a visibilidade é bastante aceitável. Resumindo, aqui na frente não falta espaço, obviamente em largura, em comprimento, nem sequer em altura. Vamos ver como será na segunda fila. A fila de trás conta com muito espaço para os joelhos e pés. O piso plano não é demasiado alto e até o lugar do meio é utilizável por adultos. O tejadilho plano facilita o acesso. A mala tem 460 litros de capacidade e um franco de 25 litros e não falta um porta-objetos no habitáculo. Os modos de condução disponíveis são os habituais 5 da Kia, ou seja, o Eco, Normal, Sport, My Drive e o Snow. Eles podem ser acessíveis através deste botão que está aqui no volante, muito prático, muito fácil de usar, e apesar de não terem diferenças muito grandes entre si, mesmo assim conseguem-se notar, sobretudo ao nível do acelerador, da assistência da direção e um pouco também na parte da regeneração. Decidi começar este teste em modo Eco, que se mostrou muito suave, muito bom na gestão da entrega do binário às rodas motrizes dianteiras, sem arranques bruscos, o modo que eu considerei o perfeito para a utilização citadina ou a baixa velocidade. Entre os níveis de regeneração disponíveis, que se escolhem aqui nas patilhas atrás do volante, pareceu-me que o terceiro nível é aquele mais equilibrado para uma utilização em cidade. No entanto, quando o trânsito aumenta, o modo e-pedal faz um bom trabalho, sobretudo no trânsito do para-arranca, e ele de facto imobiliza completamente o Kia EV3 quando o trânsito para. Pareceu-me que o pedal do travão está muito bem calibrado, o que está longe de ser um dado adquirido nos carros elétricos. A direção é leve, mas não está demasiado assistida e até tem algum tato. Já a suspensão e estes pneus de baixo perfil em jantes de 19 polegadas acabam por criar aqui um certo nível de solavancos quando o piso não é perfeito,
e não contribuem realmente nada para o conforto. No habitual teste de consumos reais Targa 67, feito com o ar-condicionado desligado, em modo Eco e utilizando as patilhas em modo e-pedal, obtive um consumo de 13,4 kWh por cada 100 km, o que equivale a uma autonomia real em cidade de 607 km. Passando para a autoestrada a 120 km/h estabilizados, mantendo o modo Eco, mas descendo ao nível de regeneração zero para aproveitar o efeito de roda livre, o consumo que registrei foi de 20,3 kWh por cada 100 km, equivalendo a uma autonomia real em autoestrada de 401 km. São bons valores de autonomia, como se esperaria de uma bateria tão grande, mas a eficiência em cidade também é boa, sobretudo para um carro que pesa 1.885 kg. A condução em autoestrada é silenciosa, não se notando ruídos aerodinâmicos nem de rolamento, nem sequer nenhum zunido do motor. A suspensão e os pneus controlam bem os movimentos da carroceria, sem aquelas oscilações típicas do SUV. Subindo do modo Eco para os outros, a potência disponível é suficiente para um familiar como este, capaz de atingir os 170 km/h de velocidade máxima. O sistema de manutenção de faixa de rodagem não é demasiado intrusivo. Escolhendo aqui o modo Sport no volante e uma boa estrada secundária como esta que tenho aqui hoje à minha frente, vamos encontrar o reverso da medalha em relação à questão do conforto e da dinâmica. Desde logo porque a boa rigidez da estrutura permite resistir muito bem à subviragem nas entradas em curva um pouco mais exageradas, um pouco mais atrevidas, diria eu. Claro que isto não é propriamente um desportivo, por isso percebe-se perfeitamente que a afinação da suspensão tenha sido feita com a preocupação de termos aqui um carro de desempenho familiar. No entanto, querendo abusar um bocadinho mais, temos aqui uma boa precisão de condução, não é propriamente o carro para se colocar a traseira, a deslizar, nada disso, pelo contrário, até está muito bem controlada, tanto pela suspensão como no limite pelo ESC, mas é um carro preciso, onde se percebe que a bateria colocada muito em baixo, puxando o centro de gravidade para baixo, lhe permite ter aqui pouca inclinação em curva, o que obviamente melhora a estabilidade e até a precisão de condução. O binário disponível não põe em causa a tração, porque ele está muito bem modelado e de facto esta aceleração do 0 aos 100 em 7,7 segundos parece-nos perfeitamente credível. A vocação familiar deste Kia EV3 fica desde logo evidente no espaço disponível no habitáculo e também na facilidade de utilização, com exceção de algumas questões ergonómicas que precisavam de ser melhor resolvidas. Por outro lado, a dinâmica neutra e segura acaba por ser também um ponto a favor, se bem que a utilização de jantes de 19 polegadas com pneus de perfil muito baixo acabem por degradar um pouco o conforto. Finalmente, claro que com a utilização de uma bateria tão grande, a autonomia é mesmo um dos grandes pontos a favor deste Kia EV3. Um argumento forte do canal Targa 67 são claramente os nossos testes, os filmes dos nossos testes exclusivos. Por isso, se gostou deste teste, não deixe de partilhar. Não se esqueça também de subscrever o canal, de acionar o sino das notificações e pronto, é tudo. Até ao próximo vídeo do Targa 67.